Olá, boa noite. Bem-vindos aqui a esta live preparatória, uma live preparatória para a imersão de consciência quântica e constelações sistémicas, que é uma, é um curso que vai ser lecionado pela doutora Lisandra Sericato, que temos o prazer de termos aqui hoje conosco nesta live da Biconsciência. Boa noite, Lisandra. Boa noite, muito obrigada, querido Joaquim, por estar aí junto conosco nessa jornada de tanto aprendizagem, né? Uma aprendizagem que é muito nova, na verdade, né? Mas que nos conduz realmente para uma realização pessoal muito grande. Satisfação estar aqui. Obrigado. Bom, tendo em conta que a Biconsciência é uma escola de transformação com base na visão de mundo quântica, eu gostava que a Lisandra nos esclarecesse aqui sobre este conceito que também é, de certa forma, cada vez mais ouvido entre todos nós, de consciência quântica. O que é isto para as pessoas que estão a assistir e que ainda não ouviram falar do que é consciência quântica? Poderias ajudar a gente nesse sentido? Claro, vamos lá, né? A gente sabe, a gente estudou na escola, né? Lá na história, que nós passamos por muitos séculos com uma grande divisão, né? Entre a religião e a ciência. Houve, digamos, um certo acordo, né? Na época, e é o que os livros contam e mostram, que houve um determinado acordo na época entre a religião e a ciência, de que cada um ficaria com uma parte, né? Então, a ciência não se miscuiria dos conceitos da religião acerca da fé, por exemplo, né? Que não é matéria, fé não é matéria, e a ciência, então, ficaria com o direcionamento do estudo e dos experimentos relativos à matéria. Então, Newton, como grande precursor, né? Depois aí da teoria da evolução de Darwin, então ele apregoava, né, dentro da mecânica, da mecânica materialista, da ciência materialista, que tudo se dava no entorno da força e do movimento. Era isso que se tinha. E claro que houve, a partir daí, muitos avanços na ciência, até chegarmos à tecnologia que nós temos hoje. Então, inegavelmente, tudo faz parte, como nós dizemos, né, na visão sistêmica. E por isso que os conceitos se interrelacionam. Ciência quântica, constelação familiar ou visão sistêmica, que é a base da constelação familiar, estão estreitamente correlacionados nos seus conceitos. Então, quando nós dizemos sim, a teoria mecanicista, ela foi o que deu o impulso ao mundo tecnológico e as facilidades, né, que nós temos hoje, e nós sempre honramos muito essa ciência. Contudo, aquela divisão que foi colocada entre os séculos 18 e 19, aproximadamente, por esses dois segmentos que dominavam, né, todas as classes naquela época. Então, era a nobreza de um lado, né, a religião de outro, e de outro lado, o povo em geral, né? Acontece que a classe média, sempre muito criativa, produzia, né, através da sua criatividade, música, artes, produtos, matérias-primas. E a nobreza queria se apropriar dessa criatividade, porque também trazia facilidades à nobreza. O que acontece aí? A classe média passa, então, a ter um certo domínio econômico, porque ela gera produtos, recebe por isso, né? E acaba, então, dando o início ao que também faz parte de uma evolução social, que é o capitalismo, juntamente com a democracia, né? Em que se passou, então, a se eleger nas comunidades seus representantes, e não mais o nobre, o rei, o imperador. O que acontece aí é que essa classe que também vem evoluindo e tem, e não se sabe se explicar como, e aí é que está uma das lacunas, digamos assim, da ciência, que não se sabe explicar,
né? Por que que essa classe tão criativa passa também a ter os seus experimentadores e cientistas que passam a questionar alguns dogmas que antes eram impostos por aquele acordo entre a ciência da época e a religião. Essa classe média passa, então, a fazer os seus experimentos e chega à conclusão de que nem tudo é como a religião apregoava. E que aquela autoridade ou a substituição de Deus, né? Então, a unidade que era sentida e vivida pelos místicos orientais, né? 7.000 anos antes de mais de 7.000 anos, né? Aquele misticismo que se chama, que na verdade era a sensação de unidade como todo que os místicos pregavam, ela é substituída por uma autoridade de um Deus que a religião traz, né? Mas essa autoridade que ela digamos assim, combinada ou acordada, se devia justamente, né, à ideia que se tinha de esses dois segmentos terem algum tipo de controle sobre tudo aquilo, né? Mas o fato é que com a evolução e com essa intuição natural da humanidade, essa criatividade que é natural à humanidade, então, isso a gente sempre... Eu gosto muito de frisar isso, né? E como Rupert Sheldrake também fala em vários seus livros, né? A natureza da natureza. Nós não temos como negar a natureza da natureza. E isso é um conceito muito simples. E muitas vezes o que é simples parece que precisa ser questionado. Mas será que é tão simples assim? Né? Mas a natureza das naturezas é essa criatividade profunda. E o que a gente estuda na ciência quântica é justamente esse resgate, o objetivo da ciência quântica sob o ponto de vista da prosperidade, da felicidade, da saúde, e não tecnicamente da matemática que está por trás da física quântica. Nós não estamos aqui tratando de conceitos teóricos da física, vejam bem, tá? Isso não é uma aula, ou não vamos ter um curso sobre física quântica, nós vamos ter uma aula sobre ciências quânticas com embasamento em experimentos da física quântica. Então, nós podemos conversar sobre isso e trazer, digamos assim, ferramentas de escolhas, de novas escolhas, de como a gente pode viver a nossa vida de uma forma saudável e consciente. Por isso, consciência quântica. Então, através dos experimentos da física quântica, todos eles com base em equações matemáticas comprovadas, é que nós conseguimos trazer esses conceitos que comprovam, na verdade, o que os místicos orientais lá, 7.000 anos atrás, já sentiam, percebiam e notavam em si, que era essa sensação de unidade. O que mais é a democracia, senão que todos devem ser tratados da mesma forma. Claro que perante a lei, porque nós estamos num Estado democrático de direito em vários países, mas qual é o sentido real da democracia? É a igualdade, é o tratamento igual a todos que são naturalmente iguais. Então, esse é o sentido da ciência quântica. Como eu vou fazer essas escolhas, ou novas escolhas, a partir de uma educação liberal, vejam bem, porque nós também evoluímos em termos de educação. E esse foi uma outra sequência na evolução da própria ciência moderna. Então, nós tínhamos religião, ciência, tivemos na sequência o capitalismo com a classe média, né? A ideia de democracia, que vem daí, dessa fortificação da classe média. E no momento seguinte, o quê? Nós não estamos contentes com essa educação que nós temos. Existe mais além do que não se fala. E isso, nesse momento, a física quântica, os experimentos já tratavam disso, né? Então, chega nesse momento que se desperta uma intuição ou uma criatividade profunda, como podemos dizer, que há algo além do que a ciência mecanicista nos trazia. Afinal, o que é a fé que tanto move multidões, né? Então, essa evolução da consciência é que nos trouxe até as ciências quânticas, que nada mais é o estudo de 3 princípios ou 4 princípios
que o Amit Goswami, nosso grande orientador, que já tem aí mais de 1 milhão de livros, né, vendidos e estudados, né? O que acontece? Esses 4 princípios, eles vão nos dar as ferramentas necessárias para que a gente possa ter essas escolhas de uma forma consciente, de uma forma que a gente possa ser conduzidos ou nos conduzirmos de acordo com arquétipos ou forças absolutas também de leis naturais, como, por exemplo, né, a bondade, mas no seu princípio básico, a justiça é outro princípio, mas no sentido do real equilíbrio, né, da beleza, também no sentido do real equilíbrio e igualdade ante as forças da natureza. O amor incondicional, o poder, a abundância, são arquétipos de valores absolutos, são representações absolutas que em qualquer lugar do mundo onde você for, você vai ouvir, né, nessas representações, nesse significado, e todo mundo concorda com esse significado, na sua essência. Né? Então, nós temos representações, nós temos leis naturais que regem todas as dinâmicas sociais, queiramos ou não, concordemos ou não, é assim, né? E quando nós estamos infringindo essas leis, que têm base como ética, a ética do ser humano, inevitavelmente nós estamos vivendo, digamos, numa certa hipocrisia conosco mesmos. Porque nós pregamos regras, nós temos regras, nós vivemos uma civilização de regras. Mas como é a nossa conduta? Como nós agimos? Então, eu estou partindo do pressuposto que existem regras, as quais eu entendo que sejam convenientes, obviamente, para a civilização, né? Ter paz, ter equilíbrio, ter harmonia. Mas no momento em que eu passo a viver essas regras, eu começo a colocar exceções nessas regras. Ah, mas há exceção. Ou seja, eu não posso matar, é proibido matar, né? Mas há exceções em que eu posso matar. Como, por exemplo, é uma forma de morte, as prisões que nós temos hoje em dia. Como isso não é uma forma de aniquilar com o ser humano? Sim, é. Ou então, eu não posso matar, mas eu posso matar em alguma outra circunstância, em legítima defesa, por exemplo. Mas aquilo é uma ação instintiva, né? É diferente de eu justificar uma morte. Por exemplo, existe um determinado grupo de pessoas que eu sei que praticam ilícitos. Então, eu vou lá e autorizo que se acabe com essa legião de pessoas, por exemplo, né? Então, vejam bem, eu gosto de tratar isso porque se o quanto nós somos éticos, o quanto nós estamos realmente vivenciando esses arquétipos de valores absolutos humanos, da humanidade, que dizem com a humanidade. Né? Então, eu gosto muito dessa forma, desta nova forma, né, que a educação liberal traz e nos propicia. Porque é uma educação sem dogmas. E essa educação sem dogmas, ela é democrática. Porque ela me autoriza a fazer os meus estudos e a ter as minhas conclusões sobre o que é realmente que vai fazer parte das minhas escolhas. Mas dentro dessa consciência. Então, esses 4 princípios, digamos assim, basilares que regem, né, esse pensamento, essa consciência quântica, eles têm base num domínio que nós chamamos que é o domínio da potencialidade. Que é esse lugar da fé, por exemplo. É inegável que a gente falar em fé, a gente não está falando em algo que é material. É inegável que quando nós falamos de campo eletromagnéticos, nós estamos falando de matéria. Prótons, elétrons e nêutrons. Isso é matéria, ok. Mas existe algo além do movimento da força e da massa. O que é isso que vai além da massa, do movimento e da força? Poderíamos traduzir em fé, em amor, em sentimentos, em emoções? Onde isso está situado? Em que domínio da realidade isso está situado? E é disso que nós tratamos na ciência quântica. É estudarmos, aprofundarmos, conhecermos os princípios que regem
esse outro domínio da realidade. Ou seja, para as ciências quânticas, existem dois domínios. O domínio da manifestação, que é a matéria, de tudo que é, de nós, inclusive, sob o ponto de vista que nós enxergamos, nos enxergamos como algo sólido. E o domínio da potencialidade, que é a realidade, a outra realidade, que é uma realidade quântica, que é do mundo que não se vê, mas é onde estão as informações e as emoções. E o mais importante, a criatividade profunda. Hum, Pegando agora na questão da criatividade, Lisandra, portanto, fala-se também já muito da questão da criatividade quântica. Ela tem sete passos, mas vamos aqui reduzir para quatro para não complicarmos. Poderias falar um pouco sobre os quatro passos da criatividade quântica e porquê é que é tão importante nós praticarmos a criatividade quântica? E qual é o benefício que isso nos traz no nosso dia a dia para nós e também para a sociedade, vindo de um ponto de vista mais amplo, que é estender esta ideia também para a sociedade. Então, como eu falava sobre os princípios das ciências quânticas ou da física quântica, nós temos 4 princípios. Agora eu vou citá-los para entrar, então, na criatividade, certo? Okay. Nós temos o princípio da escolha, que é o primeiro princípio. Todos nós sabemos que somente a nós mesmos, nosso íntimo, cabe fazermos escolhas. Nós podemos ter alguns caminhos a seguir. Nós podemos escolher a vida ou a morte, a saúde ou a doença, viver em saúde ou viver no mundo de adicção, por exemplo. É uma escolha. Isso cabe a cada um de nós fazermos. Só que eu tenho também o que nós chamamos de não localidade, que é a possibilidade de uma comunicação sem sinal. Como nós temos, por exemplo, nas nossas comunicações de telefone, de internet, a gente tem um espaço, um tempo e um sinal que liga a comunicação. Nessa não localidade é onde acontece a criatividade. Então, é nesse lugar, é nesse espaço ou não espaço, né? Na não localidade. Então, essa não localidade, ela acabou sendo estudada e comprovada durante muitos anos por vários cientistas, físicos, filósofos, estudiosos das ciências quânticas. E a descontinuidade, que é o terceiro princípio, ela acabou aparecendo quando se descobriu, mais ou menos em 1600, que os elétrons, quando eles fazem o salto da órbita, das suas órbitas, esse salto ele ocorre de forma descontínua, ou seja, de forma imediata. Não há um espaço de tempo que eles percorram. Isso ocorre instantaneamente. A partir de inúmeros experimentos que se repetiram ao longo do mundo todo, então se verificava que quando duas partículas elementares ou dois blocos de organismos, quando eles se correlacionam, eles são correlacionados, eles têm algum tipo de interferência entre eles, essa correlação persiste mesmo quando eles são separados. Então, essas partículas, organismos, quando separados, e digamos um deles em determinado local acaba tendo algum tipo de influência, seja mecânica ou química, e ele vai reagir com determinada reação, com determinada impulso, esse outro organismo que anteriormente se correlacionou e agora está separado, ele vai experimentar os mesmos efeitos. Então, isso, falando grosseiramente, tentando fazer uma metáfora, uma representação mais simples, né? Tirando do mundo, então, teórico, aprofundado, é isso que acontece. Por isso, então, que alguns princípios, esse, inclusive, depois confirmados por Einstein e os seus orientados, né? Seus orientandos em doutorado, depois disso, os seus orientandos, inclusive, receberam o prêmio Nobel com base nos experimentos que comprovavam isso, que se chamou, então, a partir dessa comprovação de que existe uma comunicação sem sinal
descontínua ou instantânea a partir de uma hierarquia entrelaçada. Ou seja, há um correlacionamento, essas partículas, esses elementos passam a se correlacionar para todo sempre. Então, através de experimentos da física, que inclusive foram premiados, né, e reconhecidos em nível de organização mundial, se comprova a existência de um outro domínio que não é apenas, então, aquele que a ciência mecanicista, então, sempre se inspirou, sempre defendeu, né? Sempre excluiu, digamos, tudo que viesse desse outro lado imaterial, da espiritualidade, ou quântico, como se quer chamar, né? Quântico por quê? Quântico porque é uma unidade, é uma menor unidade de valor, né, que nós temos na matéria. Por isso que é quântico, vem do quanto, a menor unidade da matéria que não pode ser dividida. Esse é o conceito, então, teórico, né, do quanto. Mas o fato é que a criatividade que você, então, perguntava, ela está localizada ou no mundo não local, ou nessa realidade não local, que não é da matéria. A criatividade, ela acontece a partir da manifestação da consciência, que é esse lugar, ou essa coisa que se queira chamar, ou essa criação que se queira chamar, ou esse mundo, ou esse domínio informacional que se queira chamar, que se comunica ou se interrelaciona através dessa hierarquia entrelaçada com a mente, que vai passar o significado para o cérebro. O cérebro, nosso cérebro, ele é um mecanismo eletromagnético. Só que, pelos experimentos que já foram feitos, se comprova que o nosso cérebro, ele é um armazenador de informações, como fosse um computador. E ele tem uma capacidade realmente, através das inúmeras sinapses que podem se formar, extraordinária. E cada dia mais a neurociência descobre métodos e técnicas que ampliam a neuroplasticidade diante de tamanha que é essa nossa capacidade fisiológica de reter informações. Diferentemente da criatividade, o nome já é criar algo novo. Isso, criatividade, não é informação, são coisas distintas. A criatividade são todas as inspirações que nós vimos dos grandes gênios, dos grandes nomes, dos empresários que criam novos produtos, né? A gente, quando está estudando, agora entendi. Mas muitas vezes aquilo que a gente conseguiu chegar no nosso nível da compreensão não faz parte de um processo lógico da informação, né? A gente muitas vezes descobre meios e formas de atuar ou de resolver problemas a partir daquele átimo de segundo. O próprio Einstein, quando descobriu a teoria da relatividade, segundo contam, né, os livros, ele estava embaixo de uma macieira quando cai uma maçã. Ou seja, ele não estava lá na mesa dele fazendo equações matemáticas. Quando ele recebe o download ou a intuição, ou quando ele está aberto à intuição, né? Uau! Então é assim que funciona. Então, Einstein é a maior prova de... E, aliás, o próprio Einstein, em inúmeras biografias que a gente tem acesso, ele mesmo colocava, né, em conversas com vários filósofos, inclusive, que pena, né, que o homem ainda não consegue ver o que está além da matéria. Porque ele próprio, nos seus experimentos, inclusive esse da correlação de partículas, já havia documentado e comprovado matematicamente, através do experimento, de que a descontinuidade e a não localidade era uma realidade. Mas uma realidade não da manifestação da matéria. Porque essa comunicação sem sinal instantânea não estava relacionada com o interrelacionamento da matéria. Ela estava se dando totalmente fora da matéria. Então, Einstein é o grande nome da descoberta, eu diria,
né? Que expôs isso desse outro domínio da potencialidade e que se correlaciona com a matéria. E os dois são importantes para a existência, porque a existência da matéria só existe, ela só é concreta, porque tem a interação da potencialidade, que é onde nós temos o domínio da criatividade. E essa criatividade, como que ela pode ser desenvolvida? Acho que essa é a grande chave, né, que todo mundo busca nos estudos. Tá, ok, já entendi que existe, então... Bom, entendi que existe o mundo da matéria, entendi que há experimentos científicos de muitos anos, décadas, séculos, comprovando, então, que existe esse outro domínio, né, que a gente chama, na ciência quântica, de domínio da potencialidade. Diferente do domínio da manifestação. Mas que ambos se interrelacionam para a existência da matéria, da existência como um todo. Então, como eu posso utilizar essa não localidade, como eu posso utilizar acessar esse outro domínio, então, da potencialidade, para que eu possa desenvolver esses insights, para que eu possa estar nesse estado em que a minha parte da potencialidade, que é essa parte da não matéria, porque, poxa, se células, se partículas elementares correlacionadas depois se comunicam sem sinal, nós somos aqui agora esse amontoado de partículas elementares. E por isso que sim, nós nos comunicamos sem sinal. Existem inúmeros experimentos também, né? Do cão, por exemplo, né? A gente sai e quando chega o cão está na porta. E existem relatos, inclusive, de cientistas céticos que refizeram os experimentos e porque não acreditavam e pegaram, por exemplo, o dono do cão e mandaram para outro país, a pessoa ficou lá vários dias e o cão, nesses dias, não ia para a porta ou para a janela. Ninguém sabia do retorno dessa pessoa, né, para a cidade, para casa, e esse experimento estava sendo feito pelo cientista cético, tá? Ele que deu as regras de como seria realizado o experimento. Quando se diz que, então, se autoriza a pessoa a voltar, nem mesmo a pessoa sabia que dia que ela poderia voltar para casa, isso depois de passados dias, ele leva por surpresa, agora você tem que estar no aeroporto daqui a 4 horas para pegar o voo e voltar para casa, né? Isso depois de vários dias. No momento em que ele é informado que ele vai voltar para casa, o cão começa a ter uma movimentação, como sempre tinha no dia e hora que ele era acostumado a chegar em casa. Então, esse experimento, né, ele foi realizado, não é conto, não é lenda, esse experimento ele foi realizado durante várias vezes, né, e foi comprovado essa comunicação não local. E é que nós temos também. Quantas vezes, né, a gente diz, nossa, eu pensei em alguém, a pessoa ligou, ou eu pensei em fazer tal coisa, com certeza havia ali essa comunicação. A intensidade da intenção de chamar ou de falar com o filho, com a mãe, com as pessoas, especialmente aquelas que estão mais próximas, né, elas acabam sim tendo um reflexo no mundo imaterial, no mundo da potencialidade, nesse mundo informacional que está fora da relação, então, cerebral, mecânica cerebral. E como é que a gente pode acessar, então, os Is, né? Os 7 Is da criatividade. Então, a primeira coisa que a gente procura fazer é entrar num estado, né, de meditação. Por quê? Porque aí a gente baixa a nossa frequência cerebral. E quem estuda também as frequências, né, verifica que o estado meditativo, ele se dá numa frequência de 3 a 7 Hz. Nesse estado, nós estamos num silêncio interior, numa calma interior e numa frequência cerebral muito baixa. Nesse caso e nessa situação, o que acontece? Nós podemos trabalhar com a inspiração, que é, bom, qual é a minha questão? Qual é o meu problema? Qual é o meu propósito? E a gente pode, então, através dessa inspiração, que é o primeiro I, né? A gente inspira a questão que a gente quer aprofundar ou trabalhar. Para quê? Para
que a gente faz essa inspiração? Para que esse propósito fique claro na nossa mente. E nós temos várias meditações para ter esse momento de inspiração, para nós chegarmos nesse ponto da baixa frequência e podermos chegar na inspiração. Qual é o objetivo de a gente ter essa inspiração? O objetivo é, depois de uma preparação que a gente faz, né, através de saber exatamente o que a gente quer, estudar o que é possível, estar preparado sobre esse tema, a gente busca essa inspiração, então. Né? Essa inspiração vai nos levar, inevitavelmente, a um insight. A gente vai ter esse insight no momento em que a gente se propõe a ter um momento de inspiração, que vai estar no nosso estado meditativo, mas a gente deixa isso ali, como a gente chama de incubação. Então, a gente diz que a gente tem um momento da inspiração e depois a gente passa para um segundo momento, que é o momento da espera. A espera de quê? A espera que a minha escolha foi feita, a minha escolha foi, de certa forma, comunicada, né, a esse campo informacional, e a gente deixa isso nesse mundo da possibilidade, com o qual a gente se comunica por esse não sinal, né? Para quê? Para que essa consciência maior que rege a humanidade, que é a base da existência e da criação, e nós poderíamos aqui dizer por que nós acreditamos nesse conceito. Só fazendo um parêntese, porque depois a gente acaba não voltando, né? Por que a consciência é a base da existência? Porque simplesmente a ciência materialista não explica como, por exemplo, as nossas células chegam a determinadas funções. Nós sabemos que as funções existem, nós sabemos que as funções celulares são perfeitas e a partir, né, da síntese proteica, essas proteínas vão dar origem a determinados órgãos, e esses órgãos vão ter determinadas funções, e essas funções todas juntas acabam nos dando a vida. Só que, até hoje, a ciência não comprova quem, ou quando, ou qual é o agente criador desse software, dessa inteligência que criou, digamos assim, esse algoritmo. Vamos falar numa linguagem que a gente está acostumado a tratar aqui, né? Que criou, então, esse software, esse grande programa que é a função celular. Então, essa função celular, nós dizemos que ela está no domínio da potencialidade, no domínio da informação, que é também herdada da nossa ancestralidade, por hábitos e pela repetição de padrões. Aí a gente pode entrar aqui, fazendo esse parêntese, né? Aqui no período da incubação em que nós estamos, de todo esse acesso que nós vamos ter, é dar esse tempo para que a nossa consciência, no nível não local, possa ter acesso a toda essa sabedoria, todo esse campo informacional que está nessa não localidade. Nessa consciência, nessa não localidade, nesse campo de informações, nesse Deus. Então, a gente pode dar vários nomes para essa força, para essa grande alma, como algumas comunidades religiosas falam. Bert Hellinger usava muito esse conceito para a consciência. A grande alma. Amit Goswami chama de a consciência. Bert Hellinger, a grande alma. Então, no período da incubação, ou seja, eu já tive a minha inspiração e agora eu vou dar um tempo para quê? Para que esse outro domínio, que também faz parte de mim e me informa, possa atuar nessa não localidade. Quando a gente faz isso, quando a gente realmente está nesse estado de frequência, de pré-consciência, especialmente, e aproveito aqui fazendo outro parênteses, também é uma lição de um outro mestre, do professor Mário Cosiner, com quem eu fiz uma das minhas formações em constelação familiar, Joaquim. E ele sempre fala muito
né? Nessa questão da qual é o nome que ele tem para isso? Nós estamos falando do domínio da potencialidade da grande alma. Oi? Da Da potencialidade. potencialidade, né? E o professor Mário Cosiner, ele fala muito desse período da pré-consciência. Então, um dos ensinamentos dele que eu já fazia sem saber, mas depois fiz de uma forma consciente, né? É quando você pode fazer esse exercício da criatividade, trazendo a inspiração, depois esperando o período da incubação, quando você está nesse período da pré-consciência, que é esse período, né, em que nós temos essa frequência cerebral de 3 a 7 Hz. Por quê? Porque nesse estado de pré-consciência, aquele que você está quase meio dormindo, ou quando você vai dormir, você está quase dormindo, ou um pouquinho antes de acordar, você coloca lá o despertador, né? E fica mais 10, 15, 20 minutinhos ali, ou eu coloco 2 vezes o despertador. Uma é para eu despertar, para eu aproveitar o meu estado de pré-consciência. E aí eu fico aquele tempo a mais ali para poder aproveitar e trabalhar naquele período. Mas é um trabalho que ele está naquele estado de pré-consciência, né? Então, o professor Cosiner sempre nos ensina a estar nesse período meditativo, inclusive para nos autoconstelarmos ali. Porque é como se você conversasse com a consciência, deixasse a questão ali, e ela vai te trazer um insight. Às vezes, no mesmo momento, você vê uma imagem na tua cabeça, uau! Quer dizer que essa minha questão de saúde estava ligado lá com a minha mãe, com a minha tia, que também teve, e eu tô aqui repetindo um padrão de ancestralidade, né? Para dizer eu como tu, minha mãe, ou eu por ti, minha mãe, ou eu como tu, meu pai, né? E às vezes a gente se dá conta, a gente tem esses insights ali naquele momento. Então, uma dos métodos do professor Mário Cosiner é justamente esse, é você entrar nesse estado de pré-consciência, que é onde você tem os insights. Então, você dá o tempo, que é a incubação, para essa conexão que nós temos sem sinal para a grande consciência, para a grande alma, né? Ou para esse campo informacional, e a gente deixa que ele resolva para a gente. Muitas vezes você vai ver numa placa no trânsito, alguém te liga e fala alguma coisa, às vezes uma palavra te leva a resolver algo que você estava há meses ou há dias tentando resolver, né? Então, essa é a confiança que a gente tem, né? Nesse outro domínio que tudo sabe, que não para ele não tem passado, presente e futuro. Tudo é como é. E aí a gente faz as escolhas. Lisandra, portanto, chegamos então a esse ponto em que há o insight, não é? O insight surge na sequência não de um pensamento linear, em que um pensamento leva ao outro não. É tipo, surpresa, não é? Chegamos então a esse insight, mas depois é muito importante manifestá-lo, não é? Manifestar, penso que é o passo seguinte, quando surge o insight, é importante manifestar então essa descoberta de significado, de novo significado de valor, não é? É importante passarmos isso à realidade, manifestar isso na nossa existência, certo? Então, todo esse passo, né, é para que a gente realmente consiga fazer uma escolha consciente com base nos valores absolutos, nos arquétipos absolutos, né, abundância, poder, beleza, justiça, equilíbrio, e a gente possa, então, fazer essa manifestação a partir dessa consciência e desse insight. Raramente ou dificilmente eu posso dizer para vocês que esse insight ele não vai dar um bom resultado. A minha experiência, com essa prática, é realmente que os resultados sempre são certeiros. Inclusive sobre momentos de a gente fazer escolhas, muitas vezes a gente tem dúvida, né? Até sobre se vai ter uma conversa com alguém, se vai voltar num tema que ficou meio atrapalhado numa relação, né? Então é muito importante que a gente possa confiar que sim, a gente tem esse contato não local, né? Com essa consciência, esse campo informacional que o Rupert Sheldrake, nos seus trabalhos, chama de campos morfogenéticos. E na constelação familiar, então, a gente chama esses campos informacionais quando a gente trata de resolver ou buscar
aquilo que está oculto. Não é que a gente diz que a gente vai resolver problemas de alguém, a gente vai trazer à luz aquilo que está oculto e que faz parte desse grande campo informacional que vem sendo nutrido e sempre construído e reconstruído pelas nossas próprias ações. Só que as nossas próprias ações, em geral, elas estão minadas por circuitos cerebrais negativos que a gente traz da nossa ancestralidade. E não só da ancestralidade, mas também, né, dos nossos outros sistemas de trabalhos, de amizades, em tudo que a gente se relaciona, há um sistema que se informa, forma e informa esse campo maior. Inclusive, nós temos também um campo mórfico social, um campo mórfico de país, de estado, de municípios e tudo mais. Isso se cria em torno, dependendo dos circuitos cerebrais, ou seja, da repetição de padrão inconsciente negativo. Porque claro que nós também podemos ter padrões conscientes positivos, e essa é a nossa ideia, esse é o ponto de chegada com a visão sistêmica, com o trabalho da constelação familiar, por exemplo. O nosso objetivo com a constelação familiar, qual é? É acessar esse campo informacional que Rupert Sheldrake, Amit Goswami e vários outros cientistas, estudiosos, filósofos há mais de 60, 70 anos, e quem sou eu aqui para dizer que eles, fazendo terapia grupal em grupos por 60 anos, né, que chegaram a conclusões e a consolidações, então, de conceitos que se aplicam sim e têm base na psicanálise de mais de um século, estão errados. A arrogância seria minha, em não aprofundar, estudar e tentar comprovar isso tudo. Então, sim, através da minha experiência, do meu trabalho, especialmente focado em mim, em primeiro lugar, porque nós somos os primeiros a nos trabalharmos e a buscarmos essas comprovações, esses experimentos. E depois, no trabalho, claro, que eu acabei realizando no sistema penal, por uma opção de vida minha, né? É uma opção de vida minha, é algo que eu sempre, muito antes de entrar na magistratura, eu já dizia, poxa, eu tenho que passar nesse concurso, porque lá aos meus 22 anos, 23 anos, eu já dizia que eu queria trabalhar com a reeducação penal. Não no sentido de reeducar pessoas, porque quem somos nós para uns reeducarmos os outros mal, a gente consegue, né? Dar novos rumos para as nossas deficiências e para os nossos circuitos negativos, mas no sentido de poder, sim, compartilhar os meus aprendizados, compartilhar aquilo que eu aprendo para pessoas que jamais teriam acesso a esse conhecimento. E aí você pode me perguntar, né, Lisandra, mas que maluquice é essa que você vai querer ensinar pessoas que mal têm o ensino fundamental, o ensino médio, por exemplo, né? E eu posso afirmar que depois do trabalho que eu fiz aí por 2 anos, né, com pessoas realmente presas, obviamente, por condenação, por sentença judicial, e também com presos provisórios, e também com grupo de transexuais, eu posso afirmar que sim, é possível, não é utopia, não é um ideal, né? É possível sim nós podermos contribuir para a mudança de caráter dos indivíduos. E isso eu posso afirmar com muita alegria de que, através desse entendimento dos princípios da ciência quântica e dos princípios da constelação familiar, né, nós podemos sim levar luz, né, ao que estava oculto nessas pessoas e, através da compreensão, retirá-los desse padrão repetitivo e fazê-los resgatar a autoestima como dignidade de pessoas humanas, para que eles possam decidirem a partir daí fazer novas escolhas, Joaquim. E é isso que a gente percebe nesse trabalho, envolvendo todos esses conceitos maravilhosos. Ok. E tendo em conta que nós, seres humanos, hoje em dia, com toda esta dinâmica que temos de trabalho, casa, etc., somos muito como máquinas, processamos significado, muita informação. Processamos muita informação. Até que ponto é que é importante passarmos a trabalhar mais naquilo que eu chamo de exploração do significado? E até que ponto, indo um pouco mais longe, até que ponto é que essa exploração do significado se correlaciona, por exemplo, com o propósito de vida? Aquele propósito que nós todos procuramos
que nos faça sentido, que dê sentido à nossa vida. Tem um autor que eu gosto muito também, que escreve sobre qual o sentido da vida, né? E realmente eu acredito que a gente só consegue permanecer na existência enquanto a gente consegue encontrar um sentido para a vida, né? Esse é o maior problema, digamos assim, hoje, um grave problema social que a gente tem, que é a depressão, né? É o que mais adoece hoje as pessoas no mundo, é a depressão, né? E o que que os estudos falam, né? Os estudos dentro dessa linha da ciência quântica é realmente a falta de significado. Nós podemos dizer também que significado é propósito, né? E esse significado não é o cérebro que dá. O cérebro, ele é um armazenador de informações. É o nosso computador que faz com que, através dos nossos pensamentos lógicos, nós possamos desenvolver as nossas atividades, as quais nós somos preparados e retivemos essas informações e nós vamos reproduzi-las. Claro que também gerando mais, digamos, facilidades para a vida, né? Mas a criatividade, a novidade vem da onde? Ela vem através dessa busca incessante do significado de vida. Porque o cérebro, ele reproduz informações, mas o significado, o que significa eu amar uma pessoa? O que está por trás disso? O meu coração bate, os meus órgãos vitais se expressam quando eu digo que eu amo uma pessoa. Ao mesmo tempo, quando eu digo que eu estou com raiva, os meus órgãos também se manifestam. O meu estômago fecha, minha garganta fecha. O meu corpo vital está manifestando o significado. Mas esse significado é do cérebro? Ou é de uma emoção? Então, o que gera a emoção? Onde está o significado dessa emoção? Por que para você, por exemplo, pode ser diferente alguém desferir um tipo de ofensa e para mim eu me sentir muito mais ofendida? Você vai dizer, não, mas para mim isso não bateu, não significa nada. Para você pode não ter significado nenhuma ofensa que para mim pode ter sido fatal. O que está atrás disso? Será que é um circuito cerebral que determina como você reage, como eu reajo a determinada ofensa ou agressividade? Você vai dizer, não sei porque a Lisandra se ofendeu tanto com isso, para mim isso não quer dizer nada. Essa é a maior prova. Não é o cérebro que traz significado. O que traz significado é a nossa ligação da consciência com a mente. E nesse lugar da consciência, onde está o nosso campo informacional, é que ele traz todos os significados que foram dados, experiências que foram dadas, de muitos e muitos tempos que nós estamos nos conectando com a nossa ancestralidade. Por exemplo, uma desapropriação. Vamos dizer que a sua casa é desapropriada hoje. O governo vai lá e tira a sua casa. Você pode ter uma história familiar em que vocês tinham total desapego à matéria. Agora, digamos que seja para mim. E eu venho de uma família de muita escassez, que sempre lutou muito, que lutou para construir aquilo. Será que vai pegar do mesmo jeito para mim? Será que a minha emoção vai ser a mesma que a sua? Diante dessa mesma perda patrimonial? Então, tudo está ligado a esse contexto não local. De toda uma história que está por trás disso. Por isso que quando a gente diz eu vejo você na constelação familiar, a gente vê tudo que está além do Joaquim. Toda a história da ancestralidade de Joaquim, que, por assim dizer, informam a pessoa e as emoções do Joaquim. Até que Joaquim possa se dar conta de que ele não precisa estar conectado a esse padrão de emoções. E ele pode, sim, escolher ter um outro padrão reativo ou de ação, de manifestação. Porque eu posso optar em continuar me manifestando e manifestando aquilo que meus antepassados manifestaram em termos de escassez,
de que tudo é difícil, de que eu não tenho capacidade, de que eu nunca vou dar certo com matemática, eu nunca vou dar certo como médico, eu nunca vou ser uma boa dentista. Então, quando a gente manifesta a partir da consciência de uma forma em que a gente dá significado ao nosso propósito, separado dos circuitos negativos e das experiências que o nosso sistema traz até agora. Nesse caso, eu vou poder, com o meu self, sentir qual o significado, qual o propósito que eu, Lisandra, sou a única que posso dar à minha vida. Qual é o meu propósito? E aí, nós estudamos, então, em termos de significados, os arquétipos absolutos, como eu vim falando, né, durante todo o tempo aqui. Qual é o significado do meu propósito de vida? Ok. Falando em propósitos, Lisandra, por exemplo, o amor. Na minha opinião, o amor é um dos arquétipos que seria de trazer grande benefício para a sociedade e para todos nós, não é? Como seres humanos, a exploração do arquétipo do amor. Lisandra, concordas que sim, que esse arquétipo seria de grande benefício para todos? Ou seria, por outro lado, mais prudente que a pessoa descubra primeiro qual é o arquétipo que vai trabalhar e começar por aí? Ou seja, a minha pergunta em concreto é por que arquétipo é que nós devemos começar por explorar? É. Há alguma regra, alguma forma de fazermos isso, ou devemos seguir a nossa intuição e Nós temos alguns estudos já que conseguem identificar o arquétipo, né? O arquétipo o arquétipo principal, digamos assim. O ideal é que a gente experimente todos os arquétipos, né? Que a gente possa aprofundar em todos eles. Mas existe um estudo, inclusive o professor Amit Goswami já estuda isso há um tempo, que se pode verificar o arquétipo da pessoa pelo seu mapa de nascimento, né? Pelo seu mapa astrológico. Então, por exemplo, eu, Lisandra, nasci sob a constelação de Touro, né? Sob o signo de Touro. Então, ele que estava no meio do céu no momento do meu nascimento, e a astrologia ela também é uma ciência, para quem não sabe, ela é uma ciência que vem desde Pitágoras e Aristóteles. E então, ali no nosso mapa de nascimento, então ele vai apontar qual seria o planeta regente do meu arquétipo, que corresponde ao meu arquétipo. Bom, planeta regente de Touro, então, é Vênus. Vênus representa arquetipicamente, ou seja, mundialmente, universalmente, Vênus representa, desde a mitologia, desde muito antes da mitologia, o amor. O amor incondicional, o amor profundo. Então, o meu arquétipo, né, é Vênus representa também a beleza, né? E outro arquétipo que está nos 90 graus do meu signo, que também é considerado, é Saturno, que representa a justiça. Então, segundo eu tive a graça, né, de ter o meu mapa analisado pelo próprio professor Amit Goswami, então os meus arquétipos, digamos assim, assinados no meu mapa de nascimento são o amor, a beleza e a justiça. Então, digamos que eu, como juiz, estou realmente exercendo, né, o meu arquétipo, que está destinado, digamos assim, a eu estar mais dedicada, né? Mas, obviamente, que a gente pode descobrir através dos nossos talentos, o que a gente tem mais facilidade, mais afinidade. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, e o que o professor Amit fala é que nosso arquétipo é uma facilidade de a gente. Quem tem dúvida, por exemplo, da profissão que vai seguir, é identificar o seu arquétipo, né? Então, por exemplo, se é bondade, se pode, talvez me ligue com a saúde, se é verdade, vai me ligar com toda a parte científica de investigação, né? Muito embora no direito também a gente trabalhe com a verdade, né? Mas
nós temos aí uma gama de orientações arquetípicas ou representações universais. Em qualquer lugar do mundo onde a gente for, as pessoas vão entender, né? Que Vênus, que o planeta Vênus está ligada com o amor, que o planeta Saturno está ligado com a justiça. Então, isso a gente faz esse trabalho até mesmo através do mapa astrológico. Mas, para quem não quer fazer esse tipo de trabalho, não quer ter essa identificação, eu realmente sugiro fortemente que estude, né? Que faça o Eneagrama, que também é um estudo que a gente faz sobre as personalidades, né? Dos indivíduos. E dentro desse Eneagrama a gente encontra o nosso arquétipo que está mais forte a partir das nossas características pessoais, que são únicas, né? Qual é o seu arquétipo, Joaquim? Justiça. Bate certo com a profissão. Mas parece que convém também com o da justiça trabalhar o arquétipo do amor, do poder e o da abundância. E era um pouco esse o sentido da minha pergunta, como é que nós descobrimos isso. Pronto, já esgotámos o tempo. Lisandra, muito obrigado. Há algum recado que queiras dar? Eu gostaria de convidar, então, a todos, né, para que vá ali na nossa bio, na minha bio, na bio de Beconscience, e olhe o nosso programa do nosso curso, em que a gente vai poder tratar com bastante profundidade, né, sobre essa evolução do nosso organismo. A gente vai tratar desse estudo todo dos campos morfogenéticos, ligados, então, também ao estudo sistêmico da constelação familiar. Vamos poder aprofundar nos conceitos, nos princípios, nas leis universais que regem esse estudo lindo que Bert Hellinger nos deixou como legado, e vamos interrelacionar a ciência quântica com os princípios quânticos dos quais eu falei aqui hoje, com a aplicação da constelação familiar. E a gente vai perceber o quanto na constelação a gente consegue ver esses princípios quânticos atuando. Tudo com um único objetivo, né? Que é a gente poder ser um facilitador, ser um instrumento, estar a serviço de quem quer realmente ir na sua profundidade, talvez descobrir o que está oculto ali e que trava, que bloqueia o seu propósito de vida. Obrigada, Joaquim, pela oportunidade, obrigada pela confiança. Seguimos aí juntos. Nós vamos voltar, não é? Vamos voltar outro dia. Com certeza, vamos voltar. É para anunciar hoje, Então anuncie, por favor. né? Vamos voltar dia 30, não é? Dia 30 no mesmo horário, então, né? Às 21 horas. Ok. Então venham no dia 30 novamente a este espaço. Portanto, ser um espaço que gere valor, não é? Que gere valor para quem está a assistir. E já agora aproveito também para dizer que a Be Conscious, portanto, é uma escola de transformação e que tem tanto vários cursos. Na próxima live eu vou anunciar aqui uma oferta que é no âmbito da vertente solidária Be Conscious, em que vamos fazer, portanto, 2 cursos que se iniciarão daqui a um mês, e em cada um desses 2 cursos vamos oferecer num curso a 10 pessoas, um curso a 10 pessoas e o outro curso a 10 pessoas também, pessoas que tenham determinado tipo de patologias. Portanto, na próxima live eu vou também anunciar essa oferta e, portanto, venham, porque podem ser uns dos premiados com essa oferta. E a Ok. todos os nossos alunos também de Beconscience, né? Nós temos mais quase 100 alunos lá já cadastrados e todos acompanhando aí todas as informações. É muito, muito bom poder estar com vocês em Portugal
É uma gratidão muito grande a gente poder estar dividindo, né, essas fronteiras e, ao mesmo tempo, unindo corações. Obrigada a todos e até já, até dia 30, então, que a gente vem com mais aspectos aí, a gente vai aprofundar alguns outros temas desse nosso super curso aí. Ok. Obrigado. Obrigada, um abraço. Obrigada, Gorete. Obrigada. Dia 30.